Bom, agora vamos começar o lado bom da história, tá, gente? A manchete que eu estou querendo dar aqui é o seguinte, olha, amigo. O que precisa fazer? Menos medalhões e mais base. Isso aqui já estou dando... começando a fazer a passagem para os irmãos Moreira Salles, ok? Menos medalhões e mais base. Por isso, a minha pergunta também para o presidente sobre o Diego Souza. Eu falei, presidente, o senhor contrataria o Diego Souza nas condições atuais? Não. E aí eu vou chegar depois no CT. E por que isso? O problema está aqui, ó, os clubes, não é só o Botafogo, gastaram menos com a estrutura e categorias de base, e mais na contratação de atletas já formados. Botafogo, em vez de investir, e os outros clubes também, não é mal do Botafogo só, em vez de investir na base, investiu em jogadores já formados. E aí vocês veem aqui, ó, o mercado, isso aqui não fecha 100%, porque tem outras receitas, tá? Mas as principais receitas do clube, você vem aqui dividido, a seção de direitos federativos, o mercado tem 19% da receita dos clubes é de seção de direitos federativos. O Botafogo são míseros 3%. 3%. Essas informações também estão por aí publicadas, são públicas. A questão toda é como é que a gente tem 3% de cessão de direitos federativos e a gente orça mais de 40%, quer dizer, 30% ou 25% de venda de jogador num ano só. É impossível. Quando você vê o direito de transmissão, o mercado já está perdendo esse percentual, vem dividindo. Já está com 39%. Né? O Botafogo, 45%, porque cada vez mais o Botafogo é dependente dos direitos de transmissão. E por que fica fazendo isso? Porque o Botafogo, aqui, ó, o marketing e a publicidade do Botafogo não cresce, é 7%. E a bilheteria sócio-torcedor, por incrível que pareça, né, tá maior, mas está maior porque o Botafogo, nos últimos anos, teve lá, por acaso, a Libertadores acabou do Brasil. Mas é tão baixa a receita do Botafogo que a bilheteria corresponde a 16%. A receita dos outros é maior. Ontem, na reunião, nesse seminário da CBF, foi também lá o senhor Paciello, não vou lembrar o primeiro nome dele, mas eu não vou lembrar dele, mas ele foi o CEO o CEO do Palmeiras, hoje ele está numa outra empresa de consultoria, e ele falou o seguinte, olha, o Palmeiras tem como objetivo, mostrou toda a flutuação, vocês vão ver lá, toda a movimentação financeira do clube, que estava numa situação de uma receita muito parecida com o Botafogo lá atrás, quando ela foi para a segunda divisão, tá certo? Fez um esforço sobre-humano, reestruturou, muito parecido com o que os irmãos Moreira Salles querem fazer, e hoje está reestruturado. A meta deles é nenhuma receita do Palmeiras pode ser maior do que 30%. Não pode. Nenhuma receita. Então, todas elas têm que baixar de 30%. Mas quanto mais receita... Não. É que ele tem que dividir. Você tem que tirar o peso da receita de um lugar só. Porque se aquele lugar falhar, o direito de transmissão acabar, e eu vou dizer para vocês o seguinte, se o Botafogo cair para a segunda divisão, o Botafogo vai perder pelo menos 40% da receita. E aí, o direito de transmissão do Botafogo vai sair de 45% para 80%. Porque a receita vai acabar. Porque quanto menor a receita, maior vai ser o percentual desse tipo de receita em relação ao total. Então, gente, mais base. E aí vem o seguinte, aí entra essa história que está escrita aqui, ó. Esse será nosso maior investimento e o principal pilar da estrutura de um Botafogo plenamente profissional. As novas promessas botafoguenses crescerão em um CT de excelência, com um ambiente digno de clubes de ponta do futebol mundial. Essa será a nossa principal fonte de geração de receita e nos ajudará a continuar investindo em infraestrutura, transformando o Botafogo novamente em um clube glorioso como a sua história. Essa frase aqui é nossa, da Rádio Botafogo. Essa cidade do futebol, né, é o que
tem sido dito, um dos lugares que os Moreira Salles se inspiraram para poder ver o CT, foi esse campo aqui, a Cidade do Futebol, que é um complexo que foi construído em 17 meses para a seleção portuguesa na Eurocopa, para a Eurocopa de 2016. E, por acaso, se eu não me engano, eles foram campeões em 2016, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, eles foram campeões... 16, não, desculpa, 17. Não tenho certeza. Porque não tem Eurocopa em 16, 16 foi a Copa do Mundo. Não, 16, Eurocopa. Desculpa, 16, Eurocopa. Salvo engano, a seleção portuguesa foi campeã, inclusive, em 16. Além disso, também eles viram e gostaram do Benfica, do Flamengo, tá certo? E, por isso, eles mudaram a mentalidade deles em relação a isso e estão propensos a fazer coisas maiores pelo Botafogo. O Botafogo, e vocês, torcedores do Botafogo, precisam entender o seguinte: não adianta ficar pedindo Sala, Messi, Diego Souza, Michael Suel, Diego Tardelli, esses nomes que vocês consideram que a gente toma, Cícero, não estou dizendo que não são bons jogadores, não. Não adianta. Mas investir dinheiro nesses caras já formados é melhor botar. É isso que está dizendo. Montar uma infraestrutura muito bem montada, em que você vai ter condições de criar jogadores, assim como está fazendo o Atlético Paranaense, como fez o Flamengo, o Palmeiras. Você vê que o Palmeiras está disputando todos os campeonatos da base, como fez o Grêmio, né? Como fez o São Paulo. Quer dizer, é isso. Mas ainda o do Botafogo, pelo que nós vamos falar sobre o irmão Moreira Salles, será muito melhor do que isso. Bom, dito isso, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto dos irmãos Moreira Salles, né? Nesse caso, isso aqui é tudo coisa que eu venho prospectando no mercado, conversando com algumas pessoas, vendo, lendo e estudando sobre algumas coisas. Inclusive, volto a repetir, nesse workshop da CBF, falou-se muito sobre isso. Então, eu vou passar um pouquinho sobre esse negócio e vamos dar mais detalhes sobre isso tudo. Eu estou mexendo aqui nos meus papéis para poder me organizar de novo. Bom, primeira coisa, vou falar sobre o CT do Botafogo, né? Antes de começar, vamos falar sobre o CT. O CT do Botafogo, a gente falou lá atrás, os irmãos Moreira Salles botaram 20 milhões de reais para comprar o CT e depois mais 5 milhões entregou para o Botafogo construir, fazer a reforma necessária para que o Botafogo pudesse dar condições dos jogadores da base e do próprio elenco profissional e treinar lá no CT. Que até agora, como a gente bem sabe, já foi entregue em 2017 para 2018, já estamos em 2019 e nós não fomos para o CT e não iremos, provavelmente, né, a projeção 2020. Não fomos e não iremos. Como eu disse antes, o Botafogo não tem honrado os pagamentos com os irmãos Moreira Salles. Venderam o Igor Rabelo e não pagaram a eles. E vão dizer, não, eles não estavam previstos, não era isso que estava escrito no contrato. Está no contrato, está escrito nas demonstrações financeiras, é que todos os jogadores, após a assinatura da base ou não, qualquer venda, 18% da venda tem que servir a dívida, ou seja, tem que pagar a dívida. Não está fazendo nada demais, porque está no nome do Moreira Salles. O Botafogo só está investindo. Os Moreira Salles estão forçando o Botafogo a não gastar e pagar a dívida. É só isso, um pedaço, não gasta tudo. É a mesma coisa, é muito parecido com o que foi feito no Palmeiras. As estruturas que estão sendo montadas hoje de alguns fundos, alguns FDICs e coisa que o valha, é no mesmo sentido, mas o Botafogo não honrou nenhuma parcela. Pelo menos é o que me foi informado. Eu tenho vários lugares aqui que eu recebi. Posso estar mentindo, mas eu tenho as informações comigo aqui.
Né? Não é o que eu recebi. E o próprio CEP falou anteontem para a gente. Né? Eu fiz questão de perguntar para ele. Né? Isso deixou os Moreira Salles... Duas coisas deixaram os Moreira Salles indignados. A primeira, todos nós falando desse... Todo mundo já sabe, né? Todo mundo pressionando Moreira Salles, isso começou a deixar eles nervosos. Porque, cara, eles não querem publicidade, eles querem fazer um negócio, mas a pressão acaba fazendo com que isso aconteça. Segundo, o não cumprimento das parcelas. Porque os representantes dos Moreira Salles não estavam nem sendo atendidos pelos dirigentes. Nem atendidos pelos dirigentes. Quer dizer, você imagina que você empresta um dinheiro para um familiar seu, uma pessoa que você ama, e você empresta sabendo que ele tem dificuldade de pagar. Você não está preocupado que ele pague. Então você fala assim, não, faz o seguinte, pague como você puder. Como é que você pode pagar? Aí você fala, eu posso pagar 10 por mês. É o que você pode? Posso, sem sofrer, 10 por mês. Então está fechado, você vai pagar 10 por mês. Aí no primeiro mês você não paga. No segundo mês você não paga. No terceiro mês você não paga. Aí o cara vai lá e fala assim, pô, vem cá, tá vendo? O cara já não te atende. Aí você manda uma pessoa e fala assim, pô, fulano, pô, mãe, fala lá com o fulano, que é meu irmão, por hipótese, né? Pô, fala com ele, não tá nem me atendendo. Aí a mãe vai lá com ele também não atende. É difícil um relacionamento desse com esses caras que estão lá nesse momento. Bom, dito isso, né, nós vamos para o pior agora, que é o seguinte. Se você não consegue pagar, primeiro, você não conseguiu pegar o CT e construir, porque o dinheiro acabou. O dinheiro não foi usado no CT. Pelo menos os 5 milhões de reais até agora não apareceram no CT. Segundo, você não estou dizendo que não gastou alguma coisa, mas o CT não está lá até hoje, ninguém foi para lá até hoje. Segundo, o Botafogo não pagou nenhuma prestação. Aí vem o pior. Agora imagine você, torcedor, você vai entender. Aconteceu uma tragédia no Flamengo. Uma tragédia no Flamengo. O Flamengo é um clube que está estruturado, tem uma receita de 700 milhões por mês. É o primeiro clube que vai ter auditoria de uma empresa, uma Big Four, que chama uma das 4 maiores do mundo, que não audita um clube de futebol na América Latina. Vai ser o primeiro o Flamengo a fazer isso. Tem uma infraestrutura maravilhosa de um CT, né? Cometeu lá erros que acabaram propiciando a morte de 10 crianças. O que você que está entrando no negócio, no seu nome, que o CT está no seu nome, o que você acha que esses caras que estão no Botafogo, que não pagam as parcelas, que não te atendem, né? Que não gastam dinheiro como deveria gastar, porque não tem competência para gerir o caixa, e aí tem que escolher entre pagar, como disse o próprio Carlos Eduardo Pereira, entre pagar a luz do Nilton e pagar os irmãos Moreira Salles, eles vão pagar a luz do Nilton. Mas eu só esquecemos de falar o seguinte, entre pagar um e pagar o outro, né, você tem que pensar em como é que eu vou gerar receita. E após 5 anos, os incompetentes de plantão, os amadores de plantão, não conseguiram. Agora, você imagine o que eles podem fazer com um CT cheio de criança, sem dinheiro, sem infraestrutura, sem gestão, sem profissionalismo. O que você emprestaria seu nome a esse CT? Não há hipótese.